Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos um novo mês, o mês de outubro, o mês missionário, o mês do Santo Rosário. E este ano o tema da campanha missionária nos coloca: Jesus é missão. Jesus, de fato, é missão. Anunciar Jesus, falar de Jesus, falar da salvação que Ele trouxe-nos, eis a missão da Igreja. Fazer com que muitos e muitas outros e outras conheçam Jesus. E conhecer Jesus, caros irmãos e irmãs, é tudo. Conhecer Jesus como os gregos queriam. Nós queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Eis o desejo de muitos e que nem sabem que têm esse desejo. De fato, irmãos e irmãs, no ser humano há um espaço em nós que somente Deus pode ocupá-lo. E quando Deus não ocupa, eis tantos vazios, tantos sofrimentos, eis tantas pessoas em crises profundas, porque não deixam Deus habitar, ou melhor, inabitar em si. Deus, o Senhor Jesus, que é Deus, é a grande missão para o mundo. Ele é o Salvador nosso. E caros irmãos e irmãs, neste mês missionário, hoje, dia 2, nós celebramos os santos anjos da guarda, né? Que bom! Eu tenho, você tem, Deus nos deu um anjo da guarda, um anjo para nos guardar, proteger, para nos encaminhar sempre no bom caminho, isto é, no caminho de Deus, nosso fiel amigo, o anjo da guarda, que hoje celebramos. A palavra de Deus, no contexto da liturgia de hoje, do 27º domingo do tempo comum que estamos celebrando,
nos lembra e nos fala sobre o matrimônio. A primeira leitura e o Evangelho trazem para nós o fundamento do matrimônio. Primeiro, a primeira leitura do livro do Gênesis nos lembra o início, quando Deus tudo criou, e tudo que Deus fez foi bom. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e viu que o homem era muito bom. E o homem no paraíso, no caso Adão, no paraíso, tinha tudo e pôde dar o nome a tudo, mas estava triste. Então Deus percebeu que Adão estava num sono profundo e daquele sonho e sono, então surgiu a mulher. E Adão, quando acorda, diz: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Meus caros irmãos e irmãs, Deus criou homem e mulher em igual dignidade. O homem nunca foi e jamais será superior às mulheres. Já passamos por sociedades muito machistas, mas Deus assim fez, homem e mulher, em igual dignidade. Por isso nós não podemos nos achar melhores do que elas e nem elas melhores do que nós. Deus então deu ao homem a mulher e deu a mulher ao homem, para que então fossem uma só carne. Homem e mulher unidos se tornam uma só carne. Eis o fundamento do matrimônio, eis o fundamento do matrimônio cristão, do matrimônio católico. Homem e mulher, mulher e homem se unem pelo amor, e no amor geram. Outro fundamento do matrimônio e necessidade do matrimônio é gerar prole, ter filhos, formar família, multiplicar. Homem e mulher unidos no matrimônio devem multiplicar a obra de Deus. E assim, caros irmãos e irmãs, nossa vida continua e as famílias são perpétuas para sempre. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida, né? Eis a grande bênção que é o matrimônio para a vida do homem e da mulher, para formar a família, família berço das vocações, família célula da sociedade. Por isso, caros irmãos e irmãs, todo matrimônio deve ser uma bênção, porque Deus assim o quis. Quando celebramos o matrimônio, na bênção matrimonial, há uma frase muito bela que diz: a única bênção que Deus não retirou é a bênção do matrimônio mesmo quando os homens pecaram. Por isso, a bênção, a família, os filhos, o matrimônio. Está um pouco deturpado, é claro, né? Parece que enfraquecido, mas isto nunca será de Deus. Deus sim une no amor. Agora, quando não tem amor, quando a união é por outro motivo ou outros interesses, aí é difícil de permanecer. Quando é por amor e com maturidade, permanecerá. Aconteça o que acontecer, vai permanecer, porque tem fundamento, tem amor, não tem outro princípio a não ser o amor. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, continuando este mesmo tema do matrimônio, os fariseus querem colocar Jesus à prova, sempre quiseram provar Jesus, quiseram colocar Jesus à prova para poder depois condená-lo em uma de suas palavras. Por isso, eles perguntam: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Dar carta de divórcio a ela? Nesta sociedade, a mulher era um instrumento para o homem. Podia casar, mandar embora, pegar outra, e assim, somente a mulher ficava em adultério, somente a mulher estava em pecado. Vejam, né? E Jesus disse: não,
Não foi sempre assim desde o início. Por causa da dureza do coração de vocês é que Moisés escreveu este mandamento. Mas desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. Caros irmãos e irmãs, depois então os discípulos, em casa com os discípulos, Jesus explica melhor. E ele diz assim, olha, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, o homem, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, também cometerá adultério. Jesus coloca homem e mulher em pé de igualdade. É a dignidade que Jesus dá à mulher. Não é só a mulher que estará em adultério, mas o homem também. Caros irmãos, caríssimos irmãos, volto a dizer, o matrimônio é sagrado, é cristão, é desejo de Deus, e Deus criou homem e mulher um para o outro. Por isso, se o fundamento do matrimônio é amor, e só pode acontecer o matrimônio se de fato foi o amor que uniu aqueles dois, vai perdurar, vai continuar. É claro, sempre com muita oração, diálogo, respeito, tudo isso vai ter que acontecer para o amadurecimento do casal e depois então perdurarem para sempre. Crises sempre existiram e sempre vão existir, mas o importante é, se tem amor, o matrimônio continuará. Existem muitas famílias que infelizmente passaram por divórcio, por separações e crianças sofrem. Jesus coloca uma criança no meio deles, porque criança representa simplicidade, necessidade de cuidado. Jesus então coloca uma criança no meio deles e abençoa as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como as crianças. Falando em matrimônio, refletindo sobre a grande bênção do matrimônio, hoje nós queremos pedir que Deus abençoe os matrimônios, de quem está aqui. Os que estão recém-casados, os que já estão casados há muito tempo, que Deus abençoe e fortaleça sempre esta instituição que é sagrada, é desejo de Deus. E que as crianças, os filhos, como diz aquela canção do Padre Zezinho, possam ver os pais, a família crescer e ser feliz. Que Deus abençoe a todos. Que Nossa Senhora e São José abençoe os casais cristãos e que fortaleça também os casais de noivos e de namorados, para que na maturidade e no amor possam dar o passo do matrimônio e perdurarem, porque o que Deus uniu, nada poderá separar. Assim seja.